Essa semana eu conversei com o Darlan Mendes nos comentários do vídeo Implementando Filtros Digitais no Arduino e ele perguntou como que ele poderia projetar a frequência de corte daqueles filtros. Nós trocamos algumas ideias pelos comentários e no vídeo de hoje eu vou tratar especificamente desse assunto de como projetar o filtro depois da vinheta. Então vamos lá. Eu vou propor aqui uma estrutura de filtros bem básica, um filtro passa-baixa de primeira ordem, é um filtro digital, é claro, porque para implementarmos num sistema digital, tal como um microcontrolador, nós precisamos ter o filtro digital, o filtro em tempo discreto. Agora, nós queremos relacionar esse filtro com a frequência de corte em tempo contínuo, ou seja, quais frequências do mundo real, em tempo contínuo, esse filtro vai atuar. A primeira coisa para nós relacionarmos o tempo discreto com o tempo contínuo é conhecermos essa expressão. Z é igual a E elevado na ST, onde T é o período de amostragem. Se essa equação ela parece não fazer sentido para você, deixa eu explicar uma coisa. Bom, você note que nós poderíamos dizer que 1 sobre z é igual a 1 sobre e elevado no st. Se z é igual a e elevado no st, então as inversas têm que ser iguais. Agora, eu poderia escrever 1 sobre z como z elevado na menos 1. Enquanto 1 sobre e elevado na st, eu poderia escrever como e elevado na menos st. O que é z elevado na menos 1? É o atraso de uma amostra. E o que é e elevado na menos st? Se tratando de um sistema de tempo contínuo, é um atraso em t segundos. E é claro que se t maiúsculo é o período de uma amostra, se nós atrasarmos o sistema em tempo contínuo em t segundos, nós estaríamos atrasando o sistema em tempo discreto em uma amostra. Então note que essa equação, embora a princípio ela possa parecer meio sem sentido, ela faz total sentido. E o que mais que essa equação nos dá? Ela nos dá uma relação entre as variáveis z e s, ou seja, ela vai nos dar uma relação entre os polos em tempo contínuo e os polos em tempo discreto. Se eu quisesse fazer a relação contrária, eu aplicaria logaritmo natural nos dois lados da equação e dividiria os dois lados por t, acabando com s sendo igual ao logaritmo natural de z, tudo isso dividido por t maiúsculo. Então, essas são as nossas duas equações. Uma outra coisa antes de começarmos é um grande sinal de atenção. Os sistemas de tempo discreto, eles são amostrados. Nós temos uma frequência de amostragem que dá origem a um período de amostragem, que é o inverso da frequência. Nos sistemas de tempo discreto, pelo teorema de amostragem de Nyquist, nós só podemos trabalhar com frequências até no máximo metade da frequência de amostragem. Se nós tentarmos exceder esse valor, nós vamos ter aliasing, ou seja, recobrimento. Então vamos dar um exemplo. Se eu estiver trabalhando com uma frequência de amostragem de 1 kHz, isso significa que o meu período de amostragem seria 1 milissegundo e eu não posso admitir para dentro do sistema em tempo discreto frequências maiores que a metade disso, ou seja, 500 Hz. Uma boa regra prática
é não trabalhar com frequências maiores do que 1/10 desse valor. Ou seja, na prática, se eu estivesse amostrando a 1 kHz, eu não ia querer trabalhar com frequências maiores do que 100 Hz. Combinado? Então vamos voltar para o projeto. Então digamos que eu tenha 3 frequências que podem entrar no meu sistema. Eu tenho uma frequência 1, que é 1 Hz, uma frequência 2, que é 10 Hz, e uma frequência 3, que é 100 Hz. No meu sistema, eu estou trabalhando com uma frequência de amostragem de 600 Hz e, por consequência, o meu período de amostragem é 0,0017 segundo. Ok, eu sei que a minha frequência 3 ela é maior do que 60 Hz, que seria 1/10 da frequência de amostragem. Mas ainda assim ela é menor do que metade da frequência de amostragem, que seria 300 Hz. Então, embora eu esteja excedendo um pouco a regra prática, eu ainda não estou excedendo a regra imposta pelo teorema de amostragem de Nyquist, que essa sim eu tenho que obedecer a qualquer custo. E o que eu quero? Eu quero projetar um filtro cuja frequência de corte seja 10 Hz e implementar ele no Arduino. Como que eu faço isso? Bom, se a frequência de corte é 10 Hz, então a frequência de corte em radiano por segundo ela vai ser igual a 2 vezes π vezes a frequência de corte, o que numericamente vai ser igual a 62,832 segundos na menos 1. Por que segundos na menos 1? Porque a unidade aqui seria radiano por segundo, só que radiano, na prática, ela é adimensional. Então, é 1 sobre segundo, que é segundo na menos 1. Ou seja, eu gostaria que o polo desse meu filtro de primeira ordem ele estivesse na posição menos 62,8. Como eu conheço agora o polo em tempo contínuo, eu posso usar aquela relação que nós conversamos no início do vídeo para converter esse valor em um polo em tempo discreto. Então vamos fazer isso. Nós temos que Z, o polo em tempo discreto, então é Z polo, né? É igual a E elevado na menos 62,8 que multiplica T, onde T vale 0,0017 segundo. Isso vai dar origem a um valor de P que é 0,9006, certo? Esse é o polo que eu quero ter em tempo discreto. Ou seja, eu quero que a expressão Z menos A seja igual a zero quando Z tiver esse valor aqui. Portanto, é óbvio que esse será o valor de A. A será igual a 0,9006. E uma outra coisa, no filtro, por que nós temos este numerador aqui, 1 menos A? Porque nós queremos que, para frequências nulas, ou seja, para valores constantes, frequências extremamente baixas, o ganho desse filtro seja unitário. Frequências baixas em tempo discreto significam que Z é aproximadamente 1. E no limite, quando Z é igual a 1, nós teríamos frequência zero. Então, o que acontece? Se nós substituirmos na expressão do filtro Z igual a 1, nós vamos ter o quê? 1 menos A dividido por Z menos A, quando Z vale 1, é igual a 1 menos A dividido por 1 menos A, que é igual a 1. Ou seja, o ganho do filtro é unitário para frequências extremamente baixas. Em geral, é isso que nós queremos. Nós não queremos que filtros alterem a amplitude dos sinais que não estão sendo filtrados.
apenas atenue aqueles sinais que estão sendo filtrados. Então tá, nós temos a estrutura do filtro em tempo discreto de primeira ordem e nós sabemos como calcular o parâmetro A. Vamos implementar isso no Arduino e ver como que isso funciona na prática. Então, aqui nós temos um código de Arduino que eu construí, certo? Eu não vou abordar nesse vídeo como que se implementa o filtro, que seriam essas duas funções aqui, mas se você quiser saber mais sobre o assunto, confere o vídeo que vai aparecer aqui em cima, onde eu falo sobre como implementar esse filtro e qualquer outro em Arduino ou qualquer microcontrolador que você esteja trabalhando. A questão é a seguinte, eu crio um tempo de amostragem, que é 1700 microsegundos, ou seja, 1.7 milissegundo, que corresponde a 600 Hz. E aqui eu estou criando três frequências, 1 Hz, 10 Hz e 100 Hz. Eu vou colocar na tela alguns sinais aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar um sinal bruto, que ele é 512 somado com uma senoide de frequência 1 Hz, certo? Então eu vou zerar essas outras componentes e nós vamos ver o que acontece aqui. Carregando, plotter serial, certo? Aqui nós temos tanto o sinal original quanto o sinal filtrado. Eu vou desconectar para as ondas pararem na tela. E o que nós percebemos? A onda azul é o sinal original de 1 Hz, enquanto a onda vermelha é o sinal passado pelo filtro. Como a frequência de 1 Hz é muito abaixo da frequência de corte, que é 10 Hz, nós queríamos que o sinal passasse inalterado. E ele de fato passa quase inalterado. O que ele sofre? Ele sofre uma pequena perda de amplitude e um pequeno atraso, como pode ser visto na tela. Agora vamos voltar no código e fazer o sinal original ter 10 Hz, ou seja, ser igual à frequência de corte do filtro. Então nós viemos aqui, nós habilitamos o sinal da frequência 2 e desabilitamos o sinal da frequência 1. Conecto o Arduino. Carregou, plotter serial. E o que a gente percebe? Eu vou desconectar para pausar os sinais na tela de novo. Nós percebemos agora que as duas influências do filtro sobre o sinal aumentaram, ou seja, a amplitude diminuiu ainda mais, o filtro atenuou ainda mais o sinal, e a fase, o atraso de fase aumentou, ou seja, o sinal após passado pelo filtro está mais atrasado em relação ao sinal original. É isso que a gente espera de comportamento de um filtro de primeira ordem. E apenas lembrando que a frequência de corte não quer dizer que aquele sinal não vai mais passar pelo filtro. Ou seja, ter uma frequência de corte de 10 Hz não quer dizer que um sinal de 10 Hz vai ser totalmente atenuado. Ele é atenuado em amplitude 0,707 vezes. E de onde é que vem esse número? Esse número é 1 sobre raiz de 2. Ou seja, a amplitude ela é multiplicada por 1 sobre raiz de 2. E com isso a potência do sinal vai cair pela metade. Se você tirar 20 vezes o log de 1 sobre raiz de 2, nós temos menos 3. Por quê? Porque é menos 3 decibéis, menos 3 dB. Ou seja, o filtro de primeira ordem na frequência de corte atenuou o sinal em 3 dB. Agora vamos voltar no código e ver como que o filtro se comporta para o sinal de 100 Hz, que é 10 vezes maior do que a frequência de corte. Então nós viemos aqui, desabilitamos essa frequência, habilitamos essa, conectamos o Arduino e passamos o programa. Plotter serial. E aqui está. Agora nós vemos que a amplitude cai bastante, é muito atenuada pelo filtro esse sinal,
E a fase, não dá para ver, mas o atraso de fase é aproximadamente 90 graus. É isso que nós esperamos do filtro de primeira ordem. Para frequências muito maiores que a frequência de corte, nós queremos que a atenuação seja cada vez maior. E voltando no código, vamos fazer uma composição aqui de duas frequências. Vamos habilitar a frequência de 1 Hz em amplitude 0.8 e a frequência de 100 Hz nós vamos habilitar em amplitude 0.1. E vamos ver como que se comporta o filtro. Aqui está. Vou desconectar para a gente poder ver melhor. Mas nós notamos que o sinal filtrado ele acompanha bem as variações de baixa frequência, que são aquelas que acontecem em 1 Hz, e rejeita bastante as oscilações de alta frequência, que nesse exemplo acontecem em 100 Hz. E aí está. É assim que você pode projetar o seu filtro em tempo discreto, tendo em mente as frequências de corte em tempo contínuo. O que você tem que lembrar? Tem que lembrar da regra imposta pelo teorema de amostragem de Nyquist. Você só pode trabalhar com frequências até metade da frequência de amostragem. E qual que é a regra prática? Frequências 10 vezes menores do que a frequência de amostragem. E esses conceitos que eu passei, você poderia aplicar para outros tipos de filtro. Por exemplo, se na sua aplicação você precisa de um filtro passa-altas, você vai modificar a estrutura do filtro. Mas os conceitos que relacionam polos em tempo discreto com polos em tempo contínuo continuam as mesmas. Espero que tenha gostado. Se ficou com dúvidas, deixa um comentário que a gente pode continuar a discussão. Considere se inscrever no canal, pois toda semana tem algum vídeo relacionado com engenharia de controle. Se achou o conteúdo útil, deixa um like, que ajuda o canal. Um forte abraço e até a semana que vem.